E aí, pessoal, sejam bem-vindos à Maratona de Debates. Hoje inicia uma semana inteira onde vários assuntos importantes serão debatidos no nosso canal do YouTube, e esse é o presente de Natal da Brasil Paralelo para você. Lembrando que durante essa semana você vai ter a última chance de se tornar membro assinante da Brasil Paralelo com 30% de desconto. É um desconto exclusivo para essa semana de debates que encerra nessa sexta-feira. Na plataforma de membros da Brasil Paralelo você pode ter acesso a diversos cursos, entrevistas, documentários, debates como esse que você vai ver durante essa semana, enfim, uma infinidade de conteúdos, e ainda financia Brasil Paralelo para que continue produzindo seus documentários e impactando o Brasil. Aproveita que é o final do ano para a gente começar 2020 com o pé direito e torne-se assinante da Brasil Paralelo. Nos vemos na plataforma de membros e até breve. Boa noite a todos. O nosso debate agora será sobre respeito e eu estou aqui substituindo meu colega Lucas Ferrugem na mediação da mesa. Nós estamos aqui com duas super figuras, o cientista político Fernando Conrado. Boa noite para vocês. E o grande humorista Léo Lins. Boa noite a todos. Muito bem, obrigado senhores, obrigado pela companhia de vocês aqui. É uma honra estar com vocês, são grandes figuras, eu sou fã dos dois. Pô, eu acompanho o Brasil Paralelo faz tempo também, cara. Muito legal, show de bola. E a gente vai falar sobre respeito. Respeito, eu entendo que seja um daqueles temas que são super importantes, são super valorizados por todos, é aquilo que todo mundo acha que é super importante, né? É o tipo de resposta padrão no colégio, coisas importantes, né? Respeito, amizade, virtudes e tal. Mas talvez a gente reflita pouco sobre o que é respeito, quem merece respeito, quem não merece, etc. Então, por isso que a gente está aqui hoje. Eu vou começar fazendo a seguinte questão para os dois. Tá. Essa falta de reflexão e falta de aprofundamento sobre o que é respeito e tal, ela talvez gere algumas bizarrices hoje em dia, né? Algumas coisas meio inconsistentes. Vocês têm encarado essas bizarrices? Não, já tentei uma outra aí, cara. Tem uma outra história aí, cara. Eu, viajando com o meu show de stand-up, eu já passei por N situações, já passei desde moções de repúdio, protesto na porta do teatro, censura clara de receber documento da prefeitura, processos de governador, agressão, mas isso é porque você não respeita as pessoas? Com certeza. Então, o que acontece? Quando eu vou numa cidade, eu peço informação da cidade aos moradores e publico um vídeo fazendo piada com essas informações. E o pessoal manda de tudo, desde ponto turístico, aqui tem também tem uma estátua do Cristo Redentor, aqui tem um monte de buraco, aqui tem muita violência, aqui tem muito lixo na rua, e aí eu faço piada com isso. Tem gente que se ofende e acaba tomando alguma atitude. Determinadas atitudes eu acho perfeitamente compreensíveis. Você fazer um protesto, perfeito, você está no seu direito. Você pedir para não irem, perfeito, você está no seu direito. Você querer impedir que outras pessoas assistam, aí você já está colocando a sua régua como sendo a régua que vai determinar o que qualquer outra pessoa pode assistir ou ter acesso. Aí eu já discordo. Então, uma censura partindo do Estado ou uma pessoa que vá querer me intimidar através de uma ameaça. Eu já tive show onde eu precisei fazer um boletim de ocorrência e acho que eu ostento o título de talvez ter sido um dos únicos shows de stand-up a ter tido um detector de metal na entrada, cara. Caramba, velho. A gente teve que revistar o público, expliquei depois o porquê, mas teve revista e detector de metal e graças a isso a gente impediu a entrada de dois canivetes e um cadeirante. Ficaram detidos lá no detector de metal. Então são medidas preventivas para que não aconteça nada. E uma agressão, eu também acho que extrapolou completamente o respeito. Né? Nesse caso da agressão, eu já até comentei em um outro programa onde eu estive, eu estava andando na rua, duas pessoas me reconheceram, vieram conversar, passei em frente a uma padaria, e aí tal, a gente vai falando do teu trabalho, não sei o que, eu tô trocando ideia. De repente eu tô conversando e eu tomei uma pancada na nuca pelas costas. Tá brincando? Eu acho que passa um pouquinho do respeito, né? Acho que extrapolou um pouquinho o limite, né? Então, essas são algumas das situações
que eu já enfrentei, não vou entrar em detalhes em todas, né? Eu vou passar a bola também pro Conrado para não ficar falando, mas se for o caso a gente adentra em uma ou outra, mas... Mas a gente tem um longo tempo aqui, cara, pode ficar à vontade. A gente acho que tem que refletir por onde é que vai, quais são os limites, né? Eu acho que aqui tem um caso muito explícito nesse caso da censura, de você, com o pretexto de estar prezando pelo respeito à cidade, etc., você está infringindo a liberdade, né? Sim, sim. A liberdade de fato, porque, quer dizer, você está usando o Estado, a polícia, a justiça, para as pessoas simplesmente não poderem fazer o show de humor delas. Essa é sempre o argumento, é sempre a desculpa. Em conversa até com colegas, a gente já debatendo sobre isso, acho que quando já aconteceram duas situações, já aconteceu de eu ir num espaço privado, por exemplo, eu aluguei um teatro, aluguei um clube que é privado, tem um dono, X. E aí eu fiz piadas antes. Eu faço essas piadas porque é um meio de eu divulgar o meu show e um meio de eu atingir o meu público. Porque quem se ofende com isso, esse cara eu nem quero na plateia. Eu não quero, vai ser bom para ele e vai ser bom para mim. Limpa. Porque se ele gasta o dinheiro e vai lá, ele não vai gostar do show. Ele não vai. Então é um jeito de eu divulgar e filtrar o público. Então atende esses dois objetivos. Já aconteceu de eu ir num espaço privado, vou dar um exemplo aqui, claro, eu fui em Barbacena fazer show. Paguei, sempre paguei por todos os espaços, não tive nenhum de graça. Inclusive quando é de prefeitura, governo. Então era um espaço privado, paguei, aluguei, fizemos contrato, ok, então beleza, eu vou aí, é X% do local. Postei um vídeo fazendo piadas. Entre as piadas eu citei um cara que foi ex-prefeito, acho que Toninho Andrada, se eu não me engano o nome dele. Toninho Andrada. Toninho Andrada. Tem o nome, né? 24/7, vote em Toninho Andrada. E eu fiz alguma piada com ele, porque a população me mandou. E aí eu sempre pesquiso. Sim, você nem sabia da existência do Toninho Andrada. Eu nunca tinha ido em Barbacena, embora uma cidade que eu queria muito conhecer, foi muito famosa por um hospício. Eu até brinquei, falei que anos atrás eu seria mandado para Barbacena. Eu seria enviado para lá. Fiz as piadas. Quando eu postei o vídeo, cancelaram o show. Porque um dos donos, acho que era da mesma família, sim. E o cara não gostou e cancelou. Eu acho que ele está no direito dele. É um espaço privado. O cara falou, não gostei, é meu, não quero te receber. Se tem contrato, paga a multa contratual e ponto. Tem gente que fala, você não faz é a favor... Faz parte do jogo. Exato. Aí vieram me criticar também por isso. Mas o espaço é dele. Por que você está criticando ele fazer isso? Isso não é o problema. Ele pode criticar. Onde entra o problema? O problema entra que eu comecei a ir atrás de outros espaços e ele, através da influência dele, essa família teve na prefeitura lá há muito tempo. Essa família, cara, quando eu fui... Eles são descendentes do José Bonifácio de Andrada. Sim, dos irmãos Andrada e José Bonifácio. Que está ligado à independência do Brasil. Então os caras estão, 13 séculos na política. Séculos. Aí eu falei, cara, o negócio é muito mais lá embaixo. E aí o que acontece? Quem que eu fui meter? Eu fui atrás de outros locais e eles iam nesses locais e falavam, não é para receber o show aqui. E eu entendo o contratante, porque eu passo pela cidade e vou embora, o cara fica ali. Ele tem um estabelecimento, o meu show vai passar e aí ele vai precisar de um alvará para um dia fazer um show e não vai conseguir. Então eu entendo essa pressão dar certo, mas aí já está errado. Começa a passar o limite. Aí já está errado. Tem uma linha tênue, mas que começa a ser ultrapassada. Pra você ter noção, eu não consegui alugar som, eu tive que mandar vir de outra cidade, porque ninguém queria alugar som para eu fazer o meu show, ninguém queria alugar o palco. Eu consegui um clube de um cara que acho que já tinha problema, então ele falou, bom, eu tenho problema mesmo. Então ele alugou, ainda assim chegaram lá para oferecer o dobro do valor para ele não receber o meu show no dia. Mandaram gente lá, a gente paga o quanto é que ele está pagando, a gente paga o dobro. E o cara não quis. Admiro, muito nobre essa atitude que ele teve. Então aí para mim já passou. Passou. E quando é um espaço público, quando é um teatro público, tem gente que falou, mas você falou do fulano, do Andrada, o espaço é dele, ele falou, não quero esse cara aqui, ele está no direito dele, tudo bem, é o que eu falei, para mim só passou quando ele começa a intervir nos outros, usar a influência dele para isso. Então, quando você fala do prefeito e vai se apresentar num teatro da prefeitura, você não acha que também está um pouco errado da sua parte? Já me fizeram essa pergunta, você falar da prefeitura e querer se apresentar no teatro da prefeitura,
aí entram algumas questões. Repito, estou falando que a população me mandou. E outra, aquele teatro, ele não é do prefeito, ele é público. O prefeito está administrando, ele não está como dono. Ali tem que entrar espetáculos de preferência que tenham apelo ao público. Eu acho que essa é a obrigação. Se entra um espetáculo lá que dá 5 pessoas, 5 pagantes, é um espetáculo ruim que está trazendo prejuízo. E acho que tem outro ponto que é o espetáculo de humor, né? Que é outro ponto que não, talvez resolva resolve toda a discussão. Esse já é o primordial. Mas quem falou isso? Foi um jornalista? Não, foi um palhaço, um comediante. Bom, então, próxima pauta. Bom, nós vamos falar mais disso. Conrado, você andou desrespeitando alguém por aí? Não, eu não desrespeito ninguém. Até porque minha mãe me ensinou algo que se tu for pensar exatamente o que o Léo falou, que tu também falaste. O teu direito acaba onde começa o direito do outro, né? O que é respeitar? É respeitar essa barreira. Que barreira é essa? Quem delimita? Esse é o ponto que a gente tem que começar a entender. E o que me parece interessante quando a gente começa a discutir a questão do respeito é entender que o outro existe. Senão, não vou saber o meu limite. E nesse momento que a gente vive numa sociedade que luta cada vez mais pelo igualitarismo, a gente não tem mais a figura do outro. E aí tu não tá mais preparado para receber essa alteridade, receber essa diferença. Porque a única coisa que a gente tem em comum a todos nós humanos é a diferença. Isso que nos faz, o que nos faz único. E enxergar nesse mundo onde não existe mais um outro, que eles parecem igual a mim, eu não consigo mais enxergar qual é o meu limite existencial. O que eu devo fazer, como é que eu devo me portar, e aí a gente vem numa coerção da obrigatoriedade do respeito, que tem que respeitar todo mundo igual, porque se somos todos iguais, o respeito que tem por um, tu tem que ter por outro. Claro. E aí na minha cabeça tem um choque existencial, intelectual e cognitivo, que eu não posso respeitar, por exemplo, o presidente Lula, que nem eu respeito Albert Einstein. Eu tenho que dar noções de respeito diferente. E nesse princípio a gente começa a prestar atenção, que eu tenho o direito de não gostar de alguma coisa. Eu tenho o direito de questionar até que ponto eu devo entregar todo esse meu respeito ou não. Que eu chamaria aqui o direito ao ódio, né? Porque, obviamente, sem ultrapassar os limites da violência física, nada disso, mas é o direito de não gostar. Por quê? Porque nós nos entendemos, muitas vezes é muito difícil a gente visualizar no que nós queremos nos transformar. Por quê? Porque a gente não tem o outro para se comparar e porque a gente não conhece o futuro. Né? O homem que nós seremos no futuro já está dentro de nós, mas a gente não sabe quem é esse futuro. Então a gente tem que procurar conhecimento para conseguir visualizar esse futuro e criá-lo. Mas a principal forma que a gente tem para entender o que a gente quer ser é descobrir o que a gente não quer ser. E o que a gente não quer ser, a gente só enxerga isso nessa vivência em comunidade com pessoas diferentes. E assim a gente vai dar uma delimitação. O Léo falou muito bem desde o início aqui, a minha existência, o que eu faço, prejudica o outro ou não? Porque a palavra respeito, né, vem de respectare, observar mais uma vez. Chamou a atenção, vamos observar isso aqui novamente. Isso aqui, do respeito, vem a questão do julgar. Hoje em dia nós vivemos num mundo que tu não pode mais julgar. É feio dizer que tu julga alguma coisa. Ao passo que o pré-julgamento ou pré-conceito é o que nos faz mais inteligentes. Quanto mais rápido... O que é inteligência? Inteligência é o conceito de medicina, né, de inteligência. É psiquiátrico. É a capacidade de resolver problemas. Quanto mais tu já tem previamente experiências ou conhecimentos que façam tu julgar mais rápido, mais inteligente tu é. O grande problema disso é que nós devemos sempre refinar o nosso julgamento para poder tomar medidas ainda melhores, poder ter um passo adiante. Isso entra um pouco nessa questão do preconceito. Conrado, você é preconceituoso, você está sempre julgando as pessoas. Você acha que existe também esse problema de inflação do termo do preconceito? Mas eu defendo preconceito. Obviamente, o que eu quero aqui é um preconceito refinado, que eu saiba o que eu estou julgando. Muitas vezes... O ser humano vive de conformidade social. O preconceito é exatamente para que tu possa não perder tempo no momento do medo, não perder tempo no momento do estresse, não perder tempo no momento da ameaça. Então, tu já constrói pré-definições, muitas vezes, obviamente, inconsciente, muitas delas, mas tu já tem essa pré-definição dentro do teu cérebro. Ou seja, o preconceito é algo positivo e é por isso que eu defendo aqui o direito
talvez, ódio, como você ódio, falou. ao direito ao Não, ódio. acho que está compreensível, acho que quem está nos acompanhando está entendendo. Então vamos raciocinar lá. Isso nos leva a uma reflexão de o que é o respeito, né? Porque se a gente precisa, de alguma forma, pensar quando eu preciso respeitar alguém, a gente precisa entender só o que é o respeito, quem merece e quem não merece respeito, certo? Acho que essa reflexão está faltando. Sim. Vocês concordam? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pegando esse gancho aí do pré-conceito, isso funciona no humor também. Existe uma frase, não me lembro de qual comediante agora, como um humorista americano, ele falou que o humor não lidera a sociedade, ele a segue. A gente trabalha com esses pré-conceitos. Por exemplo, há um pré-conceito das pessoas que o Rio de Janeiro é um local violento. Há esse preconceito. Baseado em quê? Baseado em notícias, baseado em vivência, Eu cresci no Rio de Janeiro, eu já vi pessoas sendo assaltadas, eu já vi gente que foi alvo de bala perdida, eu já tive que fugir de arrastão. Então, na minha cabeça, o Rio de Janeiro é violento. E é isso que as pessoas veem no Rio de Janeiro. Então, se eu faço uma piada, eu cresci no Rio de Janeiro, lá é tão violento que quando eu brincava de pique-esconde com um colega, se não achasse ele em 10 minutos, pode parar de procurar. Essa piada funciona se eu usar o Rio de Janeiro. Se eu trocar o Rio de Janeiro para... eu cresci em Londres, lá é tão violento que se você brincar de pique-esconde, vai falar, mas Londres? Ou mesmo se eu substituir para Rio Branco, no Acre, não vai funcionar. Rio Branco é violento. Se eu fizer uma piada que é atrasado, que o Rio Branco é atrasado, quem tiver no Rio Branco, o dia que tiver internet lá, vai ver essa entrevista. Aí, tá zoando que é atrasado. Por quê? Porque é o estereótipo que colocaram em cima, embora lá tenha até a floresta digital, que eles chamam, já tive a estreia do meu show foi no Acre, para o pessoal do Acre não ficar ofendido. Então, o preconceito, ele funciona para o humor, porque ele traz características que são importantes para a piada funcionar. Então, você está falando que o Rio de Janeiro é violento. Aí, o que querem fazer hoje? Querem proibir a piada ao invés de tentar resolver o problema. E assim como o Conrado falou, como que, por exemplo, o preconceito, que pode eventualmente as pessoas achar que uma pessoa preconceituosa desrespeita a outra, mas, como ele colocou, o preconceito tem uma importância, certo? Sim. O humor também tem uma importância, Léo? Sem sombra de dúvida. Eu acho que ele te faz refletir sobre o assunto. E rir também. Também. Indiretamente, sem querer, quando eu já fiz piadas sobre algumas cidades... sobre ruas esburacadas, na semana seguinte foram resolver o problema. Olha só. Teve gente me mandando foto, olha aí, volta aí pra fazer show, estão tampando os buracos. Então, olha... Porque é uma forma de você falar de uma realidade sem pesar. Exato. Né? Vamos fazer uma reunião aqui. Exato. Isso, cara, desde a antiguidade, se você pegar o bufão, ele era o único que podia fazer graça do rei sem perder a cabeça. Exatamente. E aí esse ponto que o Léo traz vem para essa ideia do que é o politicamente correto, né? Se algo é politicamente correto, é porque ele... Se a palavra correto é 100%, politicamente correto quer dizer que não é 100% correto, né? Tem uma parte que está guardada aqui. E se a gente for ampliar aquele conceito de não enxergar mais o outro, nós vamos pensar que isso também se dá para os povos e para as nações. Porque essa piada que tu fizeste muito bem aqui, eu tenho que trabalhar com preconceito que o Rio de Janeiro é violento, para quando eu fizer esse plot twist, né, adiante, ter o gancho de ser engraçado. Porque tu parte dessa pré-visualização. Sim. E isso a gente também tem nas nações. Por exemplo, eu sou gaúcho. O que é o conceito de nação, né? Nação é quando tu tem essa transferência num povo de moral, de tradições, de valores que são comuns. A nação gaúcha é uma nação diferente da nação Yanomami, por exemplo, no norte do país, e diversas nações pelo mundo. O que a gente acaba vendo hoje no mundo, que esse igualitarismo que quer entre as pessoas, também é objeto entre as nações. Todo mundo quer uma grande sociedade global, um grande mundo global. Isso a gente pode ver de outras matérias. Por exemplo, a própria ONU, num round table deles lá em 1989, colocou os procedimentos necessários para que a gente tivesse esse mundo à la John Lennon, né? Sem fronteiras, sem entendimentos, sem religiões, de modo que a gente tivesse o igualitarismo generalizado. E nesse momento que a gente tem um igualitarismo generalizado, a gente tem que pensar quem é que define o que é às vezes, conceito de igualitarismo. E se for perceber, quem faz isso são algumas elites do mundo.
Por exemplo, a gente fala muito, elite globalista, isso não existe. Claro que existe. São esses intelectuais, exatamente, que fazem numa mesa redonda, definindo os projetos do mundo. A gente pensa muito bem na nação, a gente pensa muito bem na população mundial, nos seres humanos, indivíduos. Mas daí somos nós três, por exemplo, definindo o que a humanidade tem que viver. Então tu acha o seguinte, Conrado, tu achas que esse papo de que nós temos que respeitar todos os seres humanos, vivermos em harmonia, todas as pessoas do mundo e tal, isso é meio papo furado? Bullshit. Assim, por que eu digo que é bullshit? Porque o mundo é extremamente diferente. A gente vem de um grande cenário internacional que nós vivemos a questão do comunismo no socialismo, nessa primeira experiência com a Revolução Bolchevique, e logo depois a gente tem o nazismo, né, nos anos 40, no final no meio dos anos 40. O que o comunismo queria? O comunismo é essa coisa de espraiar a sua visão acima das nações, acima dos países, acima dos estados. Por isso que quando tu vê alguma discussão entre direita e esquerda, de um lado tu vê a bandeira verde e amarela e do outro vê a bandeira vermelha. Eles não lutam por uma nação, eles lutam por uma causa. Logo depois a gente teve esse supernacionalismo alemão, que era a Alemanha sobre todos. Se lá o Karl Marx dizia trabalhadores do mundo univos, essa coisa generalizada de uma classe social querendo tomar conta do mundo, por outro lado no Hitler tu tinha a Alemanha sobre tudo, que também não foi um exemplo muito ruim do ultranacionalismo e um exemplo fortíssimo do não existência de nações. Então esse é o mundo que a gente passou. Quando a gente vem para o Brasil novamente com o período militar, a gente começa a ter um ufanismo nacional novamente, que é ame ou deixe, a gente vê essa propaganda nacionalista por todos os lugares. Obviamente, o regime militar teve percalços gravíssimos, com violência, um período triste da nossa história em alguns aspectos. Então a gente tem daí o quê? Uma vinda agora, um retorno de 30 anos de uma hegemonia esquerdista. Novamente falando que a nação não presta, a nação não presta, a nação não presta. Então, quando a gente tem hoje um presidente da nação, vou puxar aqui para o campo político para a gente analisar também, um presidente de uma nação que reivindica que nós temos orgulho dessa pátria, ele é taxado como populista. Ele é taxado como fascista. Ele é taxado como ultranacionalista, né? É o Reducio ad Hitlerum, né? Numa discussão, em algum momento vai te chamar de Hitler de alguma coisa. Então a gente tem que pensar que exatamente essa diferenciação e essa atenção, por mais que pareça paradoxal, com o Estado, com a nação, com o país e com a pátria, que a gente tem que entender que nós somos diferentes do outro, porque é reconhecendo que nós somos diferentes dos outros que nós vamos ter uma participação. Quando esse pessoal da ONU faz essa round table em 89, a gente não tem nem a Comunidade Econômica Europeia, começou em 92. Ou seja, ali foi um grande primeiro experimento de, vamos acabar com as fronteiras. E o que a gente vê, o que a gente enxerga hoje? Que não deu muito certo. Porque quando qualquer país quer puxar a sua soberania em contraste com essa supranacionalidade, ele é abafado por uma elite. Porque essa elite que coordena a Comunidade Econômica Europeia, como coordena a ONU, como coordena a Unesco, por exemplo, eles não respondem ao cidadão. Alguém já votou para um representante da ONU? Já votou em alguém? Já votou em alguém? Não, então eles não respondem ao povo. Então é uma elite escolhida, não se sabe como, por conchavos ou não, ou talvez mesmo que a gente pense que eles foram escolhidos os melhores de todos, assim, assado. Isso aí não tem colocação no momento que eles não têm represália nenhuma, que eles não têm o risco nenhum, que eles não skin the game, né, pelos outros, que esse é grande pensamento, e aí volta a questão do outro, né? Tu tem que entender o outro e tu tá te arriscando pelo outro para poder ter essa benéfica generalizada. Me parece, Conrado, que toda essa construção do socialismo que a gente enxergou aí, ideológica, de desfazer da meritocracia, ou seja, não interessa o que tu trabalhou, o que tu conquistou, o que tu fez, nós vamos agora dividir tudo entre todos são iguais, só nos identificamos por coletivos e tal. Me parece que essa questão do respeito, pelo que eu estou percebendo aqui que vocês trouxeram, ela está muito ligada também a isso, ou seja, todos merecem respeito, os grupos merecem respeito, as classes merecem respeito, a prefeitura não sei lá de onde, o prefeito merece respeito, o Rio de Janeiro é violento, não, mas o Rio de Janeiro merece respeito, como é que tu vai chamar o Rio de Janeiro de violento? Você cria uma inflação no respeito, ou seja, todo mundo tem respeito, ninguém tem respeito. Né? Quer dizer, você não tem mais, você não identifica mais assim, não, o Léo Lins tem uma carreira, esse cara merece respeito, o Conrado não deu muito certo na vida, merece menos respeito. Quer dizer,
Ou pelo menos no aspecto profissional, sim. Claro. No aspecto profissional eu vou identificar, se for esse o caso que eu comentei aqui, né? Tomara que não seja. Tomara que não seja, né? Mas então me parece isso. Agora, por outro lado, eu agora pergunto para o Leo Lins. Nós temos, por outro lado, então, sim, aqueles que merecem ou não respeito. Sim, aqueles que merecem eventualmente um respeito pela sua fragilidade também, eventualmente, que acho que um ponto central para o humorista, né? Vai fazer piada com o deficiente, vai fazer piada com... Você reflete sobre isso? Tipo assim, puta, esse aqui eu não vou fazer. Esse aqui eu não vou tocar. Ou, não, é liberado. O meu ponto quando eu vou fazer uma piada, meu filtro é engraçado? Meu filtro é sempre esse e o meu objetivo é sempre causar risada. Em nenhum momento, nenhuma piada que eu escrevi, eu penso, essa aqui, eu acho que vai ter gente que vai se doer, então vai ser bom. Não. Nunca. Meu objetivo é sempre o riso, do maior número possível de pessoas. Mas você chega a pensar, poxa, pode ter gente que não vai gostar. Se eu pensar isso, eu não conto nenhuma piada. Nenhuma. Porque sempre, em algum momento, em algum lugar, alguém vai se ofender. Principalmente porque, hoje em dia, a partir do momento que as pessoas perceberam que ficar ofendidas dá a ela um poder, elas passaram a se ofender mais facilmente. A partir do momento que perceberam isso, então o cara ele ficou ofendido, ganhou 30 mil? Pô, também não gostei também não, viu? Também me ofendi também. Vou processar, tentar ganhar 30 mil também. E isso, para mim, é um erro muito grande. Voltando só um ponto naquela questão do respeito que você falou, quando todos têm, acaba desvalorizando. Um tempo atrás eu escrevi um texto que é a desvalorização da desculpa. Que quando a gente faz uma piada e aí alguém se ofende, você tem que pedir desculpa. Se você for massacrado e ameaçado para pedir uma desculpa, qual o valor que tem essa desculpa? Entendeu? Se alguém põe uma arma na minha cabeça, eu não gostei, pede desculpa. Não, tá bom, desculpa. Desculpa, pô. Entre tomar um tiro. Pedir desculpa. Pedir desculpa, tá bom, pedir desculpa. Mas será que eu me arrependi mesmo? Ou eu tô pedindo desculpa só para não tomar um tiro? Não, mas esse grande ponto, até a própria palavra, né, desculpar, né? Eu tô arrancando essa culpa de mim, mas eu não me sinto culpado. Eu acho que esse grande limite que a gente tem que trazer daqui é um paralelo de dois sentimentos que são avessos, é a covardia versus a coragem. Tem piadas que tu não faz porque dentro de ti tu tem plena noção do que é covardia. E tu não pode ser covarde, porque não é uma coisa execrável de ser um covarde. Nós não queremos no meio comum o senso... Quais são os grandes humoristas que tu enxerga no mundo? São pessoas que têm um senso comum muito claro. E a piada é engraçada quando tu brinca com esse limite do senso comum. Quando tu chega ali, até tu vê uma piada que não tem graça nenhuma. Até porque se realmente ela pesar, não vai ter graça. Não vai ter graça. Exato. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita, se não me engano, no Reino Unido. Pegaram milhares de pessoas e fizeram essa pesquisa mandando diversas piadas. Cada um deveria dar uma nota em termos de provocação para a piada. Essa piada, uma escala de 0 a 10, o quão provocativa a piada era e o quão engraçado você achou. No final de toda essa pesquisa, o que eles concluíram? A piada, ela tem que ter um grau de provocação. Toda piada tem que ter um grau de provocação. E o riso, ele é uma resposta a conflito. A sua cabeça dá um conflito e você ri. Legal. As piadas que eram pouco provocativas, o exemplo que eu dou é por que o tomate foi no banco? Foi tirar o extrato. Uma piada idiota, piada besta. Boa. É uma piadinha boba. O grau de provocação, não, sim. Não, toda piada no contexto certo, no local certo, ela pode ganhar graça até. Essa piada, qual o grau de provocação? 2. A piadinha do tomate tirar o extrato no banco. 2. O quão engraçada você... Essa piada é divertida. Nossa, eu vou morrer de rir ouvindo essa piada. Não vou morrer de rir ouvindo essa piada. Então, baseado na classificação que as pessoas deram, piadas pouco provocativas, com grau de provocação 1, 2, 3, arrancavam poucas risadas. As piadas mais engraçadas, falaram, quais que são as piadas mais engraçadas? São aquelas que caíram num grau de provocação 5, 6, 7. Essas piadas, no senso comum da maioria, o senso comum é aquilo que a maioria tem como sendo como ordinário, como sendo convencional. Essas eram as piadas mais engraçadas. As piadas com grau de provocação muito alto, 9, 10,
provocavam 2 tipos de reação. Algumas pessoas riam muito, muito, e outras não riam nada. Menos do que riam com as piadas de grau de provocação baixo. Mas as que riam achavam muito engraçado, muito engraçado. Essa é a faixa que eu trabalho no meu show. No meu show é essa faixa que eu trabalho. Você trabalha com um nicho específico. Isso, e eu faço questão de deixar isso claro e levar quem quer ver isso. Por isso que as pessoas que acho que vão no meu show e querem ver isso, mas eu faço questão de deixar claro que é esse produto que eu estou vendendo, para quem ir lá buscar isso. E aí entra a questão do limite do humor. Tem piadas que eu sei que eu só posso fazer no meu show, porque quem está ali tem um limite maior, tem uma tolerância maior para a piada. Tem piadas que se eu fizer, não digo nem em rede social, tem piadas que eu faço no meu show solo que se eu entrar num palco de humor que tem 5, 6 humoristas na noite para entrar e fazer, não vai funcionar, não vão rir, porque a plateia não está ali para isso. Aquela plateia não tem uma tolerância à piada tão grande. Então eu achei muito interessante essa pesquisa e a gente tem que entender que é isso. O seu senso de humor é um, o seu é outro, o meu é outro. Qual que é o limite do humor? Para mim não tem. O limite está aonde o humor está acontecendo. Perfeito. A gente tem um apreço muito grande aqui quando a gente está produzindo os nossos documentários e tudo mais, pelo conhecimento histórico, né? Pelo que a gente aprendeu de fato ao longo da história, o que se consolidou, o que não consolidou, o que deu certo, o que deu errado, né? Me parece que o humor, assim como ele é, e inclusive o humor provocativo, ele tem um histórico positivo. E aí, inclusive, eu te pergunto, porque eu não tenho todo esse conhecimento, porque as pessoas falam muito de quando elas tentam, digamos assim, censurar ou colocar um limite no humor, elas tentam argumentar de que essas piadas elas vão levar as pessoas a, não sei, a cometer crimes ou passarem, vamos dizer assim, agora porque estão fazendo piada de gordo, os gordos vão passar a ser excluídos da sociedade. Tem um histórico disso, Léo? Não, o humor, pelo que eu saiba, historicamente, ele só alegrou as pessoas. Sim. Uma piada de... Aonde que uma piada de estupro vai fazer uma pessoa... Nossa, essa piada é muito boa. Eu vou lá, aquela menina que não queria ir pra cama comigo, agora eu vou estuprar ela que vai ser bem divertido. É óbvio que não. É óbvio que não. Se você argumentar, não, vai sim, a piada vai fazer... Então, se esse cara for condenado ao estupro, o cidadão que contou a piada que ele ouviu tinha que receber parte da pena junto. Só que em nenhum tribunal esse argumento vai se sustentar. Nenhum. Por que você fez isso? Não, eu fiz porque eu ouvi uma piada, pô. A culpa, na verdade, não é... Nenhum tribunal vai sustentar isso. Isso, para mim, já é uma das provas que, obviamente, que a piada não vai fazer o cidadão ir fazer isso. Inclusive, por que a gente ri, no meu caso, não... nem todo mundo ri. Não, nem todo mundo ri. Por quê? Porque uma piada com estupro é uma piada com grau de provocação, voltando naquela tabela, vamos dizer, um grau de provocação 9 e 10. Tem gente que vai rir, tem gente que não vai rir. E eu entendo e respeito isso. Eu não acho que todos têm que rir. Não. Eu quero atingir as pessoas que conseguem rir e entendem que isso é piada. E por que a pessoa entende que isso é piada? Justamente porque ela sabe que é errado. Se você não tem esse julgamento de ser errado estuprar, você não vai ter o choque e o conflito de estar rindo disso. Então não vai funcionar como piada. E aí entra até uma questão importante psicológica que se a gente for analisar até do desenvolvimento da personalidade de cada um, existe algo que é fundamental, que até é estudado em outras áreas da psicologia e tal, que a capacidade de rir das próprias mazelas é algo que te torna livre, né? No espectro da psicologia arquetípica, por exemplo, você tem 2 caminhos para a liberdade. Você tem o caminho da sabedoria, né? O arquétipo do sábio, né? Então você estuda e compreende tanto a vida que você acaba atingindo, então, finalmente, né? O arquétipo do filósofo, né? Você alcança a liberdade porque você compreendeu tudo. E você tem outro caminho que simplesmente eu sei que eu não sei, simplesmente eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu aceito a mim mesmo e tudo mais, e isso me torna livre. E esse arquétipo geralmente é chamado de um bobo da corte. Que é justamente... O idiota. O idiota. Dostoiévski. Sim. A história desse livro, o Idiota, do Dostoiévski, é um alto nível. Não, é um alto nível. É considerado um altíssimo nível de liberdade. Porque essa história do livro do Dostoiévski é exatamente isso. Ele estava à beira da morte, né? E no momento que ele vai ser assassinado, esse personagem do Fyodor Dostoiévski, ele enxerga um raio de luz passando na catedral, ele vê como a vida é bela naquilo ali, e ele não é assassinado.
E ele começa a ver a beleza da vida. E aí todo mundo começa a tratar ele como um idiota. Porque ele começa a achar essas pequenas coisas belas, né? Isso aconteceu com o próprio Fyodor Dostoiévski. Ele foi condenado à morte e no momento da morte, na prisão de Pedro e Paulo lá em São Petersburgo, ele foi liberado. Então tem essa coisa da própria vida dele. Como ele tem um outro livro dele genial também, que é O Jogador, que é um cara que ganha um empréstimo para escrever um livro e gasta todo em jogo. Sim, era a vida dele, ele ganhou um empréstimo para escrever um livro e gastou tudo em jogo. Ele escreveu um livro disso. E aí, como a gente pensa na questão da piada, dessas coisas, por que a gente ri ou não ri, e qual é o limite do humor? O primeiro delas, dessa nível de provocação, é quando tu trabalha com tabu. Foi o que tu bem trouxeste, que é a questão do estupro, será que cabe ou não cabe? E o outro ponto que faz a gente rir também, e aí que tá, olha só, ninguém fala, tu tem humor, tu não tem humor. Não é isso, a gente fala de senso de humor. O senso de humor, o cara tem um senso de humor. É um bom senso de humor ou um mau senso de humor. E aí tu começa a trabalhar com esse grande limiar. E a gente ri muitas vezes das piadas quando a gente tem o que a gente chama de humor negro, que é, tu faz uma piada que o cara sabe, a sociedade não aceitaria que eu risse dessa história. E eu tô rindo. E aí é quando tu gosta mais... É o tal da provocação. Que é o humor negro, exatamente. Eu não deveria rir disso. E eu tô rindo porque tu enxerga um preconceito ali, tu enxerga que tem uma coisa diferente, tu enxerga que é exatamente isso que eu penso, mas não posso dizer. E aí tu te sente abalado e tu sente conexão com o humorista. No momento que ele pensa igual a mim. Sim. E aí a gente sai para aquele assunto que a gente tava falando antes lá, de conformidade social. Eu não conformo. Né? E tem alguém que não conforma comigo. Esse é o estudo do Solomon Asch, que não sei se vocês já viram de conformidade social, eles colocam um aluno lá e diversos outros alunos são atores, né? E aí ele mostra lá uma tábua, lá, por exemplo, essa folha aqui é branca ou preta? Daí todo mundo diz, é branca. Daqui a pouco ele mostra lá uma outra cor lá, digamos, que fosse branca, ele diz, mas essa tábua aqui é laranja. Daí todo mundo diz, é laranja, mas tu tá vendo que não é laranja. Tu tá vendo que é branca. E mesmo assim tu pensa, mas é branco, mas tá todo mundo falando laranja. Daí quando tu fala, é branco, todo mundo te olha com desrespeito, assim, tu fica, tu sente a pressão do grupo. Da próxima vez que tu vai, essa tábua aqui é vermelha, todo mundo diz vermelha. É vermelha. Tu acaba concordando. Isso deve acontecer, eu acho que muito. O cara que tá imerso nesse ambiente onde todo mundo acha horrível fazer as piadas e tal, daqui a pouco ele acha engraçado uma piada, ele se sente culpado de rir. Claro, mas exatamente esse ponto. Porque daí tu começa a... mas eu tô achando engraçado, eu quero rir, mas eu não posso. Claro, errado. porque é conformidade social, tu quer conformar. E o mais impressionante desse estudo, que é lá dos anos 60, não, dos anos 40, se eu não me engano a data, é que 97% das pessoas testadas conformam com o grupo. Agora, quando tu tem essa outra pessoa do mesmo grupo que não conforma, cai para 35%. Então, se uma pessoa diz, é branco, outro é branco também, é branco, daí tu... encoraja os outros. Tu encoraja o outro, que é o pertencimento. E aí tu vem chocar. Por quê? Porque a conformidade social, que a gente chama de efeito manada, é um ganho evolutivo. Porque quando tu tava lá na savana africana e vinha toda a tua tribo correndo, tu não pode pensar, o que eles estão correndo? O leão te comeu, entendeu? Então tu tinha que correr junto. Então o efeito manada, conformidade social, a gente é feito para isso. E aí quando alguém se expõe dessa forma, ele tá demonstrando o quê? Coragem. Eu me exponho, esse sou eu sou diferente. E aí tu reconhece a coragem no outro. E aí tu começa a conver com esses pontos. Esse no show do Léo deve ser aqueles que largam aquelas gargalhadas desmedidas sempre e os outros riem da risada dele. Mas é isso. Não, e aí o momento que a gente vive hoje, que pra mim é mais triste, é essa dualidade entre respeito e lacração. Né? A gente tem que lacrar alguma coisa, senão não vale. Então tem a última ação, não basta tu tá certo, tu tem que tripudiar sobre o adversário, né? E a gente cai novamente daí pra questão da covardia. Por que ele está sendo covarde a esse ponto? Então esse limite da lacração, esse limite da piada que não tem graça, vem exatamente com uma coisa inicial que é o bom senso. Né? Que é o sopesar as situações, sopesar o ser humano, sopesar os indivíduos, sopesar teus parceiros de vida para poder enxergar que caminho eu devo segui-lo. Isso a gente só conhece testando. Tu faz piadas, tu testa, que funcionou, não funcionou. E esse funcionar é exatamente o encaixe, né? E o reflexo que tem nas outras pessoas. Então, ou seja, o julgamento ele precisa ser coerente no sentido de avaliar a experiência e não simplesmente uma ideia política, muitas vezes. Claro, então, eu quero dizer o seguinte, então temos uma ideia, vamos dizer, de que nós precisamos respeitar as minorias, vamos dizer, uma ideologia, né? Sim. E por conta disso eu vou basear esse meu julgamento de se o Léo é um cara do bem ou do mal. Mas eu não paro e penso e vejo e vou lá de repente pergunto
pros gordos se eles ficaram super ofendidos. Porque de repente Por que os tu fala de gordos gordo, vão cara? dizer... Não tô entendendo. Não, eu só tô dando um exemplo. E tu tá rindo do quê? Que eu lembrei na outra piada. Vamos respeitar o camarada. Mas então, o cara, se ele fosse lá perguntar, de repente, de 10, Sim. outra coisa que não gordo, o que a gente pode... Português, cara. Português. é que De mais 10 vale. portugueses, de repente, 8 riram, só 2 ficaram só, e provavelmente porque não são resolvidos com a questão. É isso aí. Então, de repente, o julgamento, ele acho que precisa estar mais baseado na realidade. Sim. E não numa ideologia. Mas esse é o ponto que o Aristóteles já trazia, né? O que é o conhecimento? Tem duas formas de conhecimento: a sapiência e a prudência. A sapiência é esse conhecimento formal, baseado em livros, em estudos, e a prudência é exatamente na experiência. Então, quando a gente traz esse toque no mundo, essa prática, essa praxis, a gente começa a descobrir o que a gente tem, o que a gente não tem. Por exemplo, como o Zoléu tinha falado antes, questão do vitimismo, né? A gente começa a ter pequenas minorias que se sentem vítimas e começam a ter benesses a partir disso. Quando a gente tem um outro exemplo que a gente pode trazer também, a psicologia, né? No momento que o pedófilo, que é um criminoso, é tratado como um doente, ele merece ser curado, ele merece tratamento, ele merece respeito. Agora ele é uma vítima, ele merece ser curado e tratado com dinheiro público. Então tu entende que agora o cidadão comum estaria pagando o tratamento de quem estupra a filha dele. É um nó. Então, você acha que o respeito ele não se deve exatamente a todo mundo? Quem não merece respeito? Bah, que pergunta difícil, né? Quem não merece respeito, pra mim, o marginal. Nesse caso, acho que você colocou o exemplo do estuprador, que não merece, acho que todo Isso aí mundo é concorda. o marginal. Não, Mas vamos extrapolar esse raciocínio. Sim. Quem será que não merece respeito? Daí depende da tua visão de mundo, né? O que tu defende. Quem não merece respeito? Quem não sabe defender a sua causa diante da minha. Pra mim, esse aí eu não respeito, porque tu vê que ele tem um limite, ou seja físico, ou seja intelectual, ou seja compreensivo. Na minha cabeça funciona mais ou menos assim. Tu quer defender tua causa? Eu te acho um herói defendendo tua causa. Agora tu não sabe o que tu tá falando, tu não tem meu respeito, sabe? Agora não, olha só, esse cara tá defendendo a causa dele e tem fundamento que ele tá falando aí, tu respeita. Tu enxerga poder nele, poder do conhecimento, né? Tudo tem, Sim. tudo tem muito a ver com uma relação de poder aqui, ou no né? caso do político lá, você pode até respeitar ele como um indivíduo, você não vai lá, lá, fazer alguma coisa contra a vida do cara, por exemplo, dando um exemplo, né? Mas, sei lá, como prefeito, você de repente não precisa respeitar. Exato, né? um prefeito que está mais preocupado com a piada do que resolver os problemas da cidade, ele não está exercendo o cargo dele com maestria, digamos. Não tem bom senso, né? Não é razoável. Pô, tu não te preocupa com a violência social e tu te preocupa com uma piada que eu faço. Não tem uma razoabilidade. Exato, cai naquilo que eu falei. Vamos acabar com as piadas sobre o Rio de Janeiro ser violento. Se você acabar com a violência no Rio de Janeiro, automaticamente acabam as piadas sobre o Rio de Janeiro ser violento. Automaticamente. Muito legal esse ponto. O humor, ele lida com tensão. O humorista, a gente em geral, o comediante, o humorista, ele é aquela pessoa que vai, quando você era moleque, você vai passando nas casas tocando campainha. Aí tem uma casa que abre a porta, o cara não volta mais aqui. Amanhã você tá em qual casa? Na desse cara. Você tá lá tocando, os caras que não saíram, você para. A gente acabou de citar gordo, português. Quase nenhum comediante hoje faz piada de português no seu show. Pouquíssimo, é muito difícil. A não ser que aconteça alguma coisa agora e traga isso à tona, mas em geral não tem. Passou. Por quê? Porque banalizou. Não tem intenção. O português é burro. Tá, legal. Entendeu? Não tem nada. Se tornou algo banal. Então, ninguém mais faz. E o que hoje, nós estamos no final de 2019, o que hoje está pegando? Tensionaram o quê? Gordofobia. Antigamente, uma piada de gordo era piada de gordo. Até no show, eu quase não tinha piada de gordo. Hoje em dia, se tornou... Não é simplesmente uma piada de gordo, se tornou algo subversivo. Entendi. Por quê? Porque tentaram estabelecer que não pode. Segundo o cara da porta. Correto, é o cara da campanha. Exatamente. Uma pessoa saiu da casa e falou, não pode. Aí agora onde as pessoas vão ir? Na casa dele. Porque ele estabeleceu que, segundo o politicamente correto, e a própria palavra politicamente já deixa implícito que há uma motivação política. Partindo de onde? Então, há um grupo pegando a régua moral deles e estabelecendo essa régua como sendo o limite. Olha, daqui não pode. Eu falo, não, peraí. Aí eu olho e falo, bom,
Vá tomar no seu, agora é aí que eu vou fazer piada. Teu espírito subversivo. Exatamente, humorista. exatamente. Agora, e vou te falar uma coisa, não só as piadas agora são mais engraçadas. As pessoas riem mais, porque agora ela ganhou um grau de subversão, ela ganhou um grau de choque, ela ganhou valor de provocação. Porque não é mais só uma piada de gordo. Antes era uma piada de gordo. Não, ela ganhou um valor subversivo. Você fazer uma piada de português séculos atrás, eu acho que em 1600 alguma coisa, devia ser uma coisa muito subversiva. Porque você podia estar, talvez, colocando o seu pescoço em risco. Então, eu acho que quem ouvisse uma piada dessa, porque o português é burro, na época do Brasil colônia aqui, eu acho que, caramba, quem ouvisse... É arriscado. O português mandava em ti, né? Exatamente. Tá tirando contra o poder, né? Quem ouvia isso ia falar, meu Deus, olha o que o cara tá falando, cara. E o que mais que tem de tensão hoje? Hoje em dia é gordo, gay, negro, mulher. Tudo isso hoje estão colocando. Tudo. Daqui a pouco é vegano. Ou seja, para a carreira do humorista tá ótimo, porque quanto mais o politicamente correto aumenta... Sensacional. Eu só tenho a agradecer, cara. Estão me dando muito mais material de trabalho, cara. Tem gente que fala, hoje em dia tá difícil. Eu falo, não, pra mim tá ficando melhor, cara. Porque estão adicionando valor na piada. É isso. E o público, quando ouve isso, fala, caramba, olha só. Os políticos também, né? Os políticos começam a se defender, processar, porque a liturgia e não sei o quê. E aí fica mais legal fazer piada de político também, né? Porque o povo vê que tem aquela... Talvez entre até no efeito manada. Eu não conhecia esse exemplo da experiência que você citou. Ash. Eu achei Procura muito... em casa aí quem tá vendo, ó. Solomon Ash. Coloca na internet, tem ali o espectro dele ali. Eu achei muito legal, muito legal. E... Quando você vê alguém, você fala, caramba, eu penso desse jeito, mas, poxa, não achei que talvez podia falar. Ou é isso, você começa a ver todo mundo, né? Não pode piada de gordo, não pode piada de gordo. É o exemplo do branco e do laranja. Não pode. Aí você vê um cara fazer, eu achei legal, não me ofendi. Vou dar risada também. Aí você vê, caramba, então pode. E eu acho que é óbvio que o tema é respeito, é óbvio que tem que haver um respeito. Por exemplo, eu faço no meu show um momento que chama fritada. Fritada é quando um comediante faz piadas de insulto como forma de homenagem. Afinal de contas, a piada é a arte do humorista, assim como um pintor pinta um quadro. E eu penso isso também. Porque pode ter poesia sobre guerra, pintura sobre guerra, e eu não posso fazer uma piada sobre uma guerra, sobre um terremoto, sobre alguma coisa assim. A minha arte é a piada. Então eu convido pessoas a subir no palco para fazer uma fritada com elas ali na hora. Só sobe quem quer. Eu não obrigo ninguém a subir. Sempre sobe pelo menos 10, 15 pessoas. Eu não obrigo ninguém, só sobe quem quer. Então quem está ali já está me dando um aval para ouvir a piada. Quem está assistindo sabe que aquelas pessoas estão ali porque querem. Se em algum momento o público perceber que a pessoa que está sendo o alvo da piada ficou desconfortável, o público não vai rir. Porque vai perceber, a pessoa ficou constrangida, não gostou. E a piada não vai funcionar. E pra mim é muito ruim. Porque eu tô ali pra arrancar risada, não pra constranger. Não pra ofender. É um show de humor. Exatamente. Não é, exato, não é um show de constrangimento. Isso pra mim é muito ruim. E então eu só faço a piada quando a pessoa permite. Se sai uma notícia que... Uma vez saiu uma notícia de um protesto que vai ter gorda na praia. Na Bahia. Saiu essa notícia. Aí eu fiz piada com isso. Eu falei, vai ter gorda na praia da Bahia? Fácil, olha o tamanho da Bahia. Eu quero ver em Sergipe. Que aí não vai caber. O Chesterton tem umas piadas assim também, que ele era escritor, mas ele era também dessa mesa, né? Eu perto dele tava magrinho. Ele dizia, teve alguém que falou pra ele assim, ó, pô, Chesterton, tu não vai pra guerra, tu tá falando aqui de Londres, mas tu nunca vai pra guerra. Ele falou, não, se tu circular em volta de mim, tu vai ver que uma parte minha já tá lá no front. O cara tem... Muito boa, muito boa. Do hits mesmo também. Sim, e a gente começa a enxergar outras coisas, cara. Primeiro delas é o monopólio da virtude, né? Cada minoria pega para si esse monopólio da virtude. Quer ver um exemplo muito claro para mim de apropriação? É a bandeira do arco-íris, aquela que aqui no Brasil a gente vincula ao movimento LGBT. Só que ela inicia lá em São Francisco. E lá em São Francisco, quando tu vai na Parada do Orgulho, o que acontece? Tu começa a caminhar na cidade, é bandeira de arco-íris por todos os lugares. Tu vai nas empresas, bandeira de arco-íris por todos os lados. Pô, será que é gay por todo lado aqui em São Francisco? Tu começa a pensar, né? E quando tu vê a parada acontecer... tu começa a enxergar que eles estão celebrando a diferença entre eles, e não só os gays. Então vem, cara, é igual um desfile de escola de samba.
Vem lá Apple, daí tem as alas. Daí vem a Facebook, daí tem as alas. Daí vem Microsoft, aí vem as alas. E cada ala é a ala das pessoas de outros países, a ala das pessoas que andam de cadeira de roda, a ala das pessoas que são gays. Então cada é o orgulho da diferenciação. Porque é o conjunto do... O cara mais inteligente da mesa não ganha do somatório das inteligências da mesa, porque são experiências diferentes. E foi isso que fez a Bahia de São Francisco, Bay Area, que a gente chamava de Silicon Valley, Bay Area, né? Surgir com tantas coisas. E quando tu vê esse surgimento de tantas coisas lá, é porque eles buscam sua individualidade ao máximo para pensar e exercer enquanto ser humano, se saber especial, saber por que eu tenho que fazer isso, por que tem que ser agora. Tô falando aqui do mundo da inovação, tá? E depois que eles têm esse tipo de presença dentro deles existencial, eles querem outros parceiros que também têm esses mesmos valores existenciais. Por que eu tenho que fazer isso, por que tem que ser agora? E por que eu tenho que chegar na barreira do conhecimento e empurrar adiante? Depois que ele acha essas pessoas, tanto que um dado importante é que 40% do tempo de CEOs dessas empresas é para recrutar pessoas para trabalhar. Eles se dedicam em achar o time, porque dentro das causas de derrocada das empresas, de startups, essas coisas todas, o principal ponto é time ruim, time que não deu certo. Então eles buscam formar um time e depois do time tu tem toda a liberdade possível. E a gente você acha que essa valorização da diversidade... Você acha que aqui no Brasil, de repente, foi para um lado meio oposto, é isso? Não é que foi para o lado oposto. Ela foi apropriada pelo grupo gay. Só os gays que utilizam a bandeira do arco-íris. Tu não vê o negro com a bandeira do arco-íris, tu não vê o gaúcho com a bandeira do arco-íris morando em São Paulo. Por quê? Porque aqui não, quem usa a bandeira do arco-íris é gay. E não é só um diferente aqui. Lá em São Francisco, 70% do pessoal que mora na região do Vale do Silício ali não são de lá. Então olha como a diferença. Essa é a característica especial deles lá. E quando a gente conversava aqui com essa questão do conformismo social, a gente pode ampliar essa questão do respeito para onde? Para a mídia. Porque se a televisão até então era a única que te mostrava informação, era que nem as cartelinhas. Isso é branco, isso é branco, isso é branco. Só que daqui a pouco eles te mostravam dizia que era vermelho e era branco. Só que tu não sabia qual era essa misinformation. Essa desinformação. Sim. E aí passava o que a gente começou a ver que era fake news. Né? Ó, tá aqui a informação, uma é correta. Vem uma mentira. Ou uma meia-verdade. E vem uma correta. Pô, se eles falam sempre a verdade, por que essa aqui, por que a manchete não fecha com o corpo e passa despercebido? Porque tu tá acostumado a conformar socialmente. O que acabou acontecendo? Nós começamos a procurar informação nas redes sociais, que é onde cada um informa. E aí tu começou a ver que essas pessoas nas redes sociais que falam, eles não conformam com o que está lá nas notícias. Ou seja, a pessoa pede respeito ao seu grupo, mas não respeita também os outros, é isso? Não, Você tem aquele caso, por exemplo, em paradas, eu não sei se foi em paradas gays exatamente, mas você tem a história do crucifixo lá. Ah, sim. Exemplo, não, mas o principal ponto... Não está conforme isso, né? É que tá... Não, mas o principal ponto que eu quero colocar aqui também, que aí a mídia perdeu o respeito. Tu entende? A gente não respeita mais a mídia. Daí toda vez que eu digo isso aqui sempre no meu Instagram lá, que é o seguinte, ó. Toda vez que tu vê uma notícia, pensa que é 1º de abril. Tá alguém querendo te enganar. E aí busca informação. E aí tu vai buscar informação aonde? Com teus parceiros, com as pessoas que conformam contigo. Então, se antigamente a gente conversava numa roda de bar sobre um assunto, ia pra casa ver o que o Jornal da Noite nos informava, agora é diferente. Tu vê o Jornal da Noite e vem pras redes sociais, vem pra roda de amigos, vê se é verdade o que eles estão dizendo. Então, olha como a questão do respeito, como a mídia perdeu o respeito. E não é à toa que elas estão despencando em popularidade, despencando em consumo. O que eu tô esperando para ver esse ano agora são os resultados financeiros da Rede Globo, porque ano passado eles tinham lucro de 5 bilhões, eu quero ver como é que vai ser esse ano. Porque a gente viu, a partir de dezembro do ano passado, a Folha caindo de visualizações, a Época caindo de visualizações, a Veja caindo de visualizações. Então o mundo tá todo mudando nessa questão de mídia. Então, quando a gente começa a perceber da onde vem essa conversa toda, da onde é construída essa visão, a gente começa a enxergar o quê? Que a gente não está mais conformando com a opinião.
E esse é o ponto principal. A notícia deixou de ser notícia e virou opinião, né? Sim. O repórter sim. não te dá mais o fato, Sim. ele te dá a visão dele Sim. sobre as coisas. A gente começou a ver que isso já não servia mais. Então o principal meio para nos informarmos hoje, para mim, sem dúvida nenhuma, são as redes sociais. Vamos lá no Twitter ver o que está acontecendo, vamos no Instagram, vamos no YouTube, vamos ver onde é que está saindo essa informação para checar segundo a visão que a gente tem da mídia. Então, bem aí, eu quero deixar claro que olha como a própria mídia perdeu o respeito no momento que nós podemos nos comunicar. E me parece que quanto mais descentralizado for, né, quanto mais fontes, quanto mais a gente puder buscar nas pessoas que a gente confia mais e tal informação, me parece que essa regulação de o que se respeita e o que não se respeita fica mais apurada ainda, fica melhor. Sim, né? Se não tem um grande veículo, um jornalista dizendo o que... E aí a gente volta pro início dessa nossa conversa, que é a figura do outro. Tu começou a enxergar o outro no mundo. E aí quando tem o outro, quando a gente sai desse mundo do igualitarismo, onde todo mundo é igual, onde não existe o outro, não me interessa o que o outro pensa. Por quê? Porque ele vai pensar igual a mim, é todo mundo feito pra pensar igual. Né? E aí no momento que tu tem a figura do outro, tu consegue confrontar o que tu pensa, porque daí ele vira o teu senso. Né? E aí tu começa a ver até mais humor na própria piada, porque tu começa a ver que é diferente, tu começa a te permitir rir. E aí o humor sobe de nível. Sem dúvida, concordo, pleno. Perfeito. Obrigado. Perfeito, Obrigado, muito bom. Venha sempre. É isso, muito obrigado. Falou um clima aí entre os convidados. Sem ciúmes. Depois a gente... Sem ciúmes. Vamos continuar aqui, por favor. Claro. Não, somos indivíduos, então, por definição, você não pode querer igualar todo mundo. Eu acho que isso é você... Todas as pessoas que têm tal característica têm que ser respeitadas. Como assim, né? Quando você quer igualar todo mundo, você acaba nivelando por baixo. É uma valorização da mediocridade. Você acaba... eu vi uma vez um experimento, eu estava pesquisando isso para escrever uma história em quadrinhos sobre um rato. E eu achei muito curioso esse experimento. Eram 3 ratos numa caixa, onde eles apertavam a alavanca aqui, a comidinha saía aqui. Então, e eles monitoraram a atividade desses ratos durante alguns dias. No primeiro dia, um rato trabalhava muito. Ele ia lá, apertava, trabalhava muito. Mais ou menos, não trabalhava nada. Ele ficava lá. Por quê? Porque quando um apertava e ele estava aqui, já vinha a comida, ele, ganha a comida sem fazer nada. E ele pegava, o outro voltava, acabou. Aí ele voltava, apertava de novo, voltava, já comeram. Aí corria, apertava. Então, um trabalhou muito, o outro nada, o outro pouco. No segundo dia, o que trabalhou médio aumentava um pouco, o que não tinha feito nada continuava sem fazer nada, e o outro já perdia. No quarto dia, ninguém estava fazendo mais nada. Nada. Isso, para mim, é o caminho que você chega através do socialismo até o comunismo, que é você nivelar por baixo. Você pega a pessoa que tem uma alta produtividade porque somos diferentes. Tem gente que, para mim tá bom ganhar R$2.000 e ficar aqui vendendo miçanga. Legal, se para você tá bom, ótimo. Eu não quero que você seja um CEO de uma empresa. Mas o cara que quer ser o CEO de uma empresa, você não pode falar, não. Você vai ser o CEO, trabalhar sem ter final de semana, mas você tem que ganhar R$2.000 também. Aí você pegou o rato que trabalhava muito, jogou lá para baixo e valorizou a mediocridade. Para mim é isso que acontece, cara. E quando a gente volta para esse ponto que o Léo deixa bem claro, quando a gente sai do poder absolutista na França e a gente vem para igualdade, fraternidade e liberdade, a gente começou a escolher 2 novos caminhos, que era ou liberdade ou igualdade. E no momento que a gente escolhe a igualdade, ninguém pode ser diferente. Né? E só na liberdade, que esse é outro caminho que a gente vai poder ter o maior conhecimento possível, criar inovação e criar raridade, porque são essas 2 coisas que têm poder econômico que gera riqueza. Então a gente vai voltar para um mundo cada vez mais rico só pelo fato de estar no ambiente liberal. Quando a gente trabalha no universo socialista, é uma outra visão. Eles pegam o capital inicial e drenam até o fim. Então, em todo país que o liberalismo aconteceu, ficou rico. Todo mundo viveu, todo mundo sobreviveu, todo mundo desenvolveu. Agora, todo país que veio para a experiência socialista, eles drenaram o capital inicial até a morte. E é o que tu vê em todos os lugares do mundo, onde vê Cuba, tá vendo Venezuela agora. Por que mudou na União Soviética? Porque entrou o capitalismo, conseguiram sobreviver. Por que a China voltou? Né? Porque entrou o capitalismo, conseguiram sobreviver, foi uma escolha. Até então, tu tinha holocaustos de morte. A grande fome na China, nos anos 70, holocausto de morte.
Holodomor, né? Holodomor, acho que é. Holodomor, não sei o nome aí. Depois vocês procuram no Google. Desse grande holocausto pela morte, pela fome e pelo frio. Então, fica bem claro essa grande visão e também numa diferenciação, que é o que tu colocaste também aqui, da existência de dois tipos de seres humanos. O que está satisfeito consigo mesmo, que é o ratinho, que aperta e pega ali, pega e tá tudo certo, e o que não está satisfeito consigo mesmo, que é o que vai atrás. Porque é um ser humano buscando a sua essência, correndo atrás da sua essência, que vai conseguir desenvolver algo melhor para a humanidade. É esse ser humano, é todo mundo ratinho aqui, é todo mundo formiguinha. Você está falando aí dessa derrocada econômica, quando você tem esse nivelamento por baixo, e é até assustador pensar qual é a consequência desse nivelamento por baixo na questão do respeito ao outro, porque se todo mundo merece, só porque faz parte de um grupo ou do outro, as pessoas vão parar de o quê? De tentar se dar o respeito, vamos chamar assim, né? Mas é o que a gente vê hoje, né? E aí ninguém mais vai se dar o respeito, e aí o que acontece? Não, mas eu já sou respeitado mesmo porque eu sou, sei lá, mestiço, eu tenho um cabelo trançado, então eu mereço respeito, eu sou dessa minoria, então eu não preciso tratar bem as pessoas, eu não preciso ser honrado, eu não preciso ter virtudes, eu não preciso ser uma pessoa melhor. É a consequência. Esse aí é o conceito da Ganzheit hegeliana, o conceito de totalidade, né? Quando tu constrói tudo e o tudo vira tudo, esse tudo é um nada. Porque daí ninguém vai ter respeito nenhum. Quando todo mundo tem respeito, ninguém tem respeito. Exato. Que é exatamente o que vem conversar aqui. E exatamente a gente volta pro ponto inicial, que é quem eu devo respeitar e por que eu devo respeitar. Por que eu devo colocar a minha atenção respectare, né? O que eu tenho que ver mais uma vez, o que eu tenho que reobservar, reentender, reavaliar. Isso é respeito. Ó, eu vou dar meu tempo para ti. Eu vou prestar atenção em ti. Isso é respeito, né? Então, o agradecimento total que a gente faz às pessoas aqui é colocar a sua atenção e o seu tempo em nós, em estar observando um programa que nem esse, é respeito que eles estão nos dando lá. Por quê? Porque eles enxergam valores para suas vidas, que eles vão ser melhores e aprendendo mais pelo fato só de estar conversando com a gente aqui. Perfeito, eu espero que a gente tenha ganhado o respeito das pessoas aqui, melhorado um pouquinho, talvez a gente tenha perdido um pouco em algum momento, né? Possivelmente. Mas esse é o arriscar-se, é a coragem, né? Precisa, né? E correr o risco, Exatamente. tocar o mundo. Perfeitamente. Eu vou convidar, então, os colegas aqui a fazer as considerações finais, né? Quem quiser começar. Bom, quero agradecer o convite, eu gostei muito de ter participado, não conheci o Conrado pessoalmente, prazer também. Mesma forma. Foi, para mim, muito enriquecedor, espero que quem nos assistiu tenha perdido um pouco do respeito comigo. Muito bem, Conrado. Minha visão é exatamente... Vou parar de gesticular tanto também, né? Senão o cara fica lá um monte de mão passando. Vai parecer uma mágica aqui. Que nós enxerguemos que é o julgamento mais rápido que nos faz humanos mais inteligentes. Então, refinar esse julgamento é o que vai nos fazer dar o passo adiante de uma maneira mais rápida. Então, respeito, sim, mas preste atenção quem você está respeitando, quem você tem por modelo e como você constrói o teu bom senso para o respeito. Muito bom, muito bom. Para quem não segue ainda essas figuras no Instagram, eu adoro seguir. O Conrado às vezes me enche de stories lá, eu não assisto tudo. Não tem problema. Mas é muito bom. E o Léo, quando eu tô precisando dar umas risadas, eu boto lá, tem os... Muito obrigado. IGTV, né? Tem vídeo, eu tô sempre atualizando lá. Então sigam lá, como é que é o... @Fernando Conrado. E @Léo Lins. Muito bem. Obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês aqui. Até mais, tchau, tchau.